Olá, estamos começando mais um episódio do Religare Conhecimento e Religião. No programa de hoje vamos falar sobre imagens de santos, ex-votos e outros objetos de devoção retirados de contextos religiosos e inseridos em novos ambientes como museus e coleções particulares. Quais as motivações e os processos que levam esses objetos a serem deslocados e reinterpretados? Eu converso com Lilian Alves Gomes. Ela é antropóloga, professora do programa de pós-graduação em Sociologia Política da Universidade Cândido Mendes. A nossa convidada é autora do livro A Peregrinação das Coisas, Trajetórias de Imagens de Santos, Ex-votos e Outros Objetos de Devoção, publicado pela editora Papéis Selvagens. Muito bem-vinda, Lilian, ao Religare. É um prazer receber você aqui. Olá, Flávio. Olá a todas as pessoas que nos assistem. O prazer é todo meu de poder compartilhar um pouco da minha pesquisa com vocês. Descubra o mundo da cultura religiosa com Religare Conhecimento e Religião. Estamos no YouTube e em todas as principais plataformas de podcast. Para encontrar nosso conteúdo mais facilmente, use o termo de busca @Religare Conhecimento e Religião. Escreva tudo junto, sem acento. Isso levará você diretamente para os nossos canais. Mas não pare por aí. Inscreva-se em nossos canais para receber atualizações sobre as nossas últimas entrevistas. Acompanhe os nossos episódios, curta o que você achar interessante e, o mais importante, compartilhe o nosso conteúdo. Ajude-nos a construir uma comunidade de pessoas conectadas pelo Religare Conhecimento e Religião, onde a curiosidade encontra a sabedoria. Lilian, sempre tem um começo, nesses nossos trabalhos de pesquisa. O que é que te motivou, o que é que te levou a pesquisa sobre santos, ex-votos, Como é que foi o começo de tudo isso? Bom, na verdade, meu percurso no estudo da religião, como de muitos pesquisadores brasileiros, inclusive, foi muito perto de casa, né? Eu começo pesquisando a devoção a Padre Libério, no interior de Minas Gerais. Ele foi tido como santo ainda em vida, e existe uma devoção a ele muito forte em diversos municípios de Minas Gerais, especialmente do centro-oeste mineiro. Eu sou de Divinópolis e conheci essa devoção via família, né? Minha mãe, especialmente, muito devota, minhas tias, então fui a Leandro Ferreira entender um pouco mais como que esse fenômeno da santidade, que é um fenômeno universal, né, inclusive se verifica em outras religiões também, como que esse fenômeno era vivenciado localmente em Leandro Ferreira, né? Já me relacionava com muitas pessoas devotas, mas eu queria entender e fazer etnografia no local onde havia um culto ao corpo de Padre Libério. E nesse local também havia um museu, e dentro desse museu uma sala dos milagres. Nessa sala dos milagres, muitos ex-votos, né? E então, já na minha graduação e no mestrado, eu dedico uma atenção a esses objetos para tentar entender qual o lugar deles ali naquele espaço, né, de devoção, de culto a um sacerdote falecido que era tido como santo. Sim. Eu também já ouvi falar do Padre Libério, teve uma pesquisa aqui na PUC Minas. Eu também moro no Centro-Oeste e sempre passo ali na 262 pelo trevo, né, de Leandro Ferreira. Sabe que eu nunca entrei, preciso ir lá e conhecer o lugar e a cidade. Mas, Lília, você foi fazer a pesquisa no Rio Grande do Norte, não é isso? Isso. Então, já no doutorado, né, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre a devoção a Padre Libério, isso na UFMG, no meu mestrado, no programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional. Eu continuei essa reflexão, né, sobre o culto a Padre Libério, mas como eu fui ficando mais atenta à questão da materialidade, né, minha pesquisa foi se direcionando mais para essa sala dos milagres, no doutorado eu me propus a entender os ex-votos, né, esses presentes que são ofertados aos santos, né, quando esses ex-votos vão para o mercado de arte. Isso já era uma questão também, assim, que eu atrelo a minha biografia,
porque, né, para além dessa pesquisa em Leandro Ferreira e em outras cidades onde acontece a devoção a Padre Libério, porque é muito marcante assim na minha memória as propagandas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA, das campanhas de recuperação de bens culturais desaparecidos. Né? Então, eu lembro de ver na TV, assim, o patrimônio do Brasil está sendo perdido, esse tipo de chamada, né, de comercial, e eram sempre mostrados bens culturais que são imagens de santos e outros objetos religiosos. Então, eu ficava muito inquieta, assim, por que uma pessoa quer ter uma imagem de santo em casa, né, como um objeto de arte? Será que é mesmo porque essa pessoa entende essa coisa, esse objeto como arte, ou tem outros sentidos envolvidos aí? Então, compartilhando essa minha inquietação com algumas pessoas, uma professora também, pesquisadora da religião, que é a professora Irene Vandenberg, do Rio Grande do Norte, que atua na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, me sugeriu o contato com um colecionador, né, de objetos, de diversos tipos de objetos. Ele tem uma coleção bastante extensa, o professor Antônio Marques Carvalho Júnior. São objetos, em sua maioria, classificados como arte popular. Né? Esses são objetos que recebem diferentes enquadramentos, dependendo de quem está olhando, de quem está anunciando. Mas ela falou, ele tem uma belíssima coleção de ex-votos. Né? Isso foi um chamariz para mim, né? Entender quem tem uma belíssima coleção de ex-votos, como que uma coleção dessa se forma. Os ex-votos que eu conhecia em Minas Gerais não eram peças que migravam para o mercado de arte, né? Que eram levadas para o mercado de arte, eram peças sobretudo industrializadas, que a gente compra na lojinha ali de produtos religiosos. Né? Então, eu queria entender essa belíssima coleção, como é que uma coleção é formada, e eu sabia que no Nordeste existe uma prática de oferta de ex-votos, que são ex-votos encomendados a santeiros. Né? São pessoas que fazem esses objetos, né? Essas peças são esculturas. Né? Muita coisa pode ser um ex-voto, praticamente qualquer objeto pode ser um ex-voto, né? Depende da relação do devoto com o santo, do que ele quer comunicar com o santo. É uma relação bastante pessoal, inclusive. Mas no Nordeste existe essa prática, né, de você encomendar uma escultura de cabeça, uma escultura de braço, de perna, de fígado, de rim, né? E é um infinito, possibilidades infinitas. Mas as pessoas encomendam a um santeiro ou uma santeira um objeto para levar para um santuário. Né? Então, eu quis entender a formação de uma coleção desse tipo de objeto, e é uma coleção muito rica, né? Foi um diálogo muito formador de quem eu sou neste momento como pesquisadora, porque não envolveu só a relação com o colecionador, professor, grande conhecedor de arte, especialmente arte brasileira, arte popular brasileira, mas também com santeiros, santeiras, né, restauradores, comerciantes de arte, uma rede muito intricada de pessoas que se relacionam com esses objetos. Sim, sim. E Lilian, como é que funciona essa rede? Né? Porque você tem aí a pessoa religiosa que se relaciona de uma maneira com esses objetos, você tem um colecionador, você tem a pessoa que faz o mercado disso, né? A troca comercial. Enfim, como que funciona isso? Bom, funciona de forma muito múltipla, né? Então, eu fiz via etnografia, né? Uma forma de pesquisa muito cara aos antropólogos, né? Nós vamos aprender, nós nos dispomos a aprender com certos interlocutores. Né? Então, meu interlocutor principal nesse momento era esse colecionador, e eu me dispus a entender como era a relação dele com esses santeiros, santeiras e outras pessoas envolvidas nessa rede. Então, como eu disse, né, funciona de formas muito variadas, mas acompanhar essa relação dele em particular com essas pessoas me possibilitou entender também
como que a criação da figura do artista popular, né, o santeiro se torna artista popular em certo momento da história da arte brasileira. Isso foi particularmente interessante de entender, e porque eu estava olhando a partir desse ângulo, né, de um colecionador que também é um pesquisador, um estudioso, né, colecionou por muito tempo, conjugando também com o trabalho de professor universitário. Mas é uma rede muito variada, que se a gente for olhar de outros ângulos, eu poderia ter observado, por exemplo, a partir de uma loja de decoração, né, de arte brasileira. Hoje em dia, isso, dependendo de como está calibrado o algoritmo da pessoa, mas das redes sociais, mas se entende que a pessoa é apreciadora de arte popular, pode ser que vá aparecer para você uma propaganda para comprar um objeto inspirado em um ex-voto para decorar a sua casa, né? Então é uma rede realmente bastante intrincada e que pode ser olhada a partir de diversas posições. E quais são os elementos, né? Quais são os traços desse olhar? Bom, é um olhar que eu qualifico no livro, né, no meu trabalho, os diferentes tipos de olhares que podem ser lançados para as obras de arte, né, e para as imagens também de santo, por devotos, inclusive, né. Nós sabemos que o olhar do santo é um aspecto muito marcante da relação devocional, né, olhar o santo, tocar o santo. Mas me coube entender, né, como um colecionador e outras pessoas do mundo da arte olham para essas peças e tem uma certa expertise específica, né, e qualificativos de olho bom, por exemplo, olho treinado, né, que é o olho que vai ser treinado, qualificado para observar, capturar aspectos específicos das formas plásticas, dos materiais utilizados na confecção desses objetos, não só pelos artistas, né, mas, por exemplo, entre os colecionadores de arte popular, existe um apreço também pela como que essas imagens são utilizadas, se ela tem ali uma marca, por exemplo, se ela fica com marcas de fumaça de vela, né, outras marcas do tempo que vão ajudar a contar a história dessa imagem. Então, tudo isso é importante também, né, na biografia dessas peças. Essas peças, elas não interessam só por suas formas específicas, mas também pelos seus usos. Então, é muito interessante porque, por exemplo, eu tive contato durante o meu trabalho de campo com imagens muito danificadas, né, sem face, por exemplo, sem um bracinho do santo, né, e aquilo me assustava muito. Algumas imagens me pareciam... por que essa imagem está exposta, né, se ela está tão degradada? Mas eu fui aprender porque existiam muitas camadas ali naquela imagem, né, camadas de elementos técnicos mesmo, que ajudam a gente a entender como ela é feita, ou como era feita, né, no caso das imagens que não são mais feitas daquela forma, porque hoje em dia a gente tem procedimentos muito menos artesanais e mais industrializados, né? Então, uma imagem degradada, uma imagem antiga degradada, ela pode deixar ver ali algumas camadas e a gente pode aprender como as imagens eram feitas no passado, né? Então, isso também foi mais um aspecto desse estranhamento mesmo, né? Ter contato com essas imagens que eu, naquele primeiro momento, eu entendi como degradadas, estragadas, né? E eu fui aprender que, na verdade, eu acabo chamando no trabalho de santos lição, né? Porque a gente pode aprender por meio deles. Sendo que na minha pesquisa junto a devotos, por exemplo, e na minha própria socialização dentro de uma família católica, eu aprendi que quando a gente tem uma imagem que quebrou uma parte, uma imagem que rachou, alguma coisa assim, a gente não deve ficar com ela em casa, né? Deve deixar ou numa capela, ou num cruzeiro, jogar em água corrente, enfim. E como a gente estava comentando sobre essa rede super intrincada relacionada à trajetória das coisas, né, um fato super interessante
é que uma imagem que é deixada por um devoto, por exemplo, num desses lugares, porque o devoto entende que ela não serve mais para o seu propósito devocional e deve ser deixada nesses espaços, em alguns casos porque a pessoa entende que vai trazer azar, né, ficar com uma imagem danificada em casa, eu entendi que essa imagem pode ser um tesouro para um estudioso, né, para um colecionador. Sim. Como é que é a relação do colecionador com o devoto? Enfim, há alguma relação ou ele vai direto só mesmo ao objeto? Eu acho que existem, né, eu não posso falar por todos os colecionadores, né? Existem várias modalidades de relacionamento com essas peças, né? Sei. No caso que eu estudei, eu estava muito próximo de um devoto da arte, né? Eu acho que existia uma devoção ali à arte, mas não só à arte, mas a uma certa devoção, uma certa forma de religiosidade popular, né? Que é uma religiosidade que em alguns casos prescinde da oficialidade católica, né? Não precisa da oficialidade católica para estar em contato com o santo de devoção. E as imagens têm um papel importantíssimo nisso. Né? O catolicismo brasileiro sempre foi caracterizado, né, como um catolicismo de muito santo e pouco padre. Né? Então, as imagens têm um papel muito importante nisso. Se você tem muito santo, a gente pode entender também que existem muitas imagens de santo intermediando, promovendo, mobilizando essas relações. Essa frase faz parte também da minha história, né? Do Pedro Ribeiro de Oliveira, né? Muita reza, pouco padre, muito santo e pouca missa. Você falou da sua sensibilidade com a questão legal, né? Você se sentiu confrontada com essa questão enquanto você estava junto desse colecionador? Bom, essa questão para ele não se colocava, de certo modo, porque ele falava, como meus objetos são objetos do culto popular, não são objetos que interessam ao patrimônio. Né? E quando interessam sobre a rubrica de patrimônio imaterial. Né? Então, as políticas culturais voltadas ao saber fazer dos santos, por exemplo, elas têm mais interesse nas formas, né? Como eu disse, no saber fazer. Né? Como esses santos são construídos, quais são as práticas ali para a confecção desses objetos, como eles são ofertados, as relações que eles mobilizam. Né? Mas não é o caso, por exemplo, a gente não tem ex-votos tombados, né? Protegidos pelo patrimônio sob a forma de tombamento, por exemplo. Até temos as coleções bem antigas, né? No Santuário de Congonhas, agora, por exemplo, a gente tem uma coleção de ex-votos que pertencia a Márcia de Moura e Castro, foi adquirida pelo IPHAN, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para o Museu de Congonhas. Né? Então, é um caso de uma coleção de ex-votos que foi tombada. Mas porque são ex-votos pintados, bastante antigos, são registros históricos. Né? Mas os ex-votos que estão sendo ofertados no Nordeste cotidianamente, né? E é importante marcar que há muitos anos isso era dito, ainda se oferta ex-votos de madeira, como se fosse uma prática destinada a acabar, né, esse paradigma assim, de que espera-se, né, que as pessoas tornem-se menos religiosas, e foi bastante impactante visitar santuários com pilhas e pilhas de ex-votos, assim, né, que são espaços de exibição, inclusive, que eles têm que ter uma política de eliminação, né, porque são muitos objetos ofertados a cada festa religiosa, esses espaços ficam saturados de objetos. Né, mas a circulação desses objetos não segue os mesmos parâmetros, por exemplo, de uma imagem de santo de uma igreja que seja tombada. Né? Então, essa questão da legalidade, da ilegalidade se coloca em outros termos no caso de uma coleção de arte popular. Né? No caso de uma coleção de arte sacra, a gente pode ter aí alguns tensionamentos. Né? Obviamente que essa rubrica, não, esses objetos são de arte popular, então
não se coloca essa questão da legalidade e da ilegalidade, né? Perfeito. Mas, obviamente, esses limites são muito tênues, né? São muito tênues, e o que é um culto privado, o que é um culto de igreja, isso também está sendo tensionado o tempo todo, né? Então, foi um enquadramento com o qual eu tive contato, mas eu sei que não é exatamente consensual. Tá. Bem, sobre o artista, né? Você tem uma obra de um determinado artista, bom, ela tem tais características, então isso aqui é a obra, bem, é uma obra de um Aleijadinho. E como é que é essa identificação, né, dos muitos artistas, ou tem alguns artistas que vão se destacando? A gente vai concluir com essa questão. O interessante, né, de ter feito um trabalho continuado com uma pessoa atenta, né, à coleta de ex-votos, por exemplo, né, foi que essa coleta pode permitir a quem está recolhendo esses objetos ir observando traços que se repetem nas peças, né? Então, isso é, assim, falando de modo bem geral, é o que uma pessoa com uma expertise em arte também vai observar para detectar se uma peça é ou não de Aleijadinho, né? Então, o Aleijadinho ele faz olhos característicos, ele tem um nariz, né? As peças do Aleijadinho têm um nariz de uma certa forma, tem uma boca de certa forma, né? Então, são esses pequenos detalhes que vão sendo observados para caracterizar uma peça como de um artista ou de outro. Óbvio que tem uma série de outros fatores, né? No caso das peças de Aleijadinho, tem os recibos, por exemplo, né? Que quando as peças eram encomendadas a ele e seus artífices, né? Porque ele não era ele que fazia a peça completamente, ele tinha ajudantes nesse processo, como era muito comum na época, inclusive. Né? Mas então isso são informações sobre as peças que vão sendo somadas, né? Pode ser os recibos, no caso, essas características formais, né? A forma da sobrancelha, do nariz, da boca, os materiais utilizados, né? Então, será que aquele material era utilizado naquela época? Né? Isso também é uma pista interessante quando a gente está pensando as peças mais antigas, por exemplo. Mas isso, são muitas camadas de informação que vão sendo somadas, sim. Né, para a pessoa poder ter uma percepção. Em alguns casos, vai se recorrer a exames, né, raio-x, por exemplo, né, para entender a composição da peça, enfim, sua antiguidade. Tem uma série de procedimentos envolvidos, mas o que eu gosto sempre de ressaltar é que como que esses procedimentos, eles são saberes muito emaranhados, né? E que envolvem um olhar de um conhecedor, né? De uma conhecedora, e esse olhar é cultivado, né? Ao longo de muitos anos olhando para essas peças. Então é uma forma de produção de conhecimento, à primeira vista, bastante visual, né? Mas que passa por outras formas de aprendizado também. Lília, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, né? Fica o convite também para as pessoas conhecerem o seu livro. Muito obrigado por você ter participado com a gente aqui. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Religar e Conhecimento Religião. Gostaríamos de lembrar que somos um projeto de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Se você deseja saber mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, mestrado e doutorado, convidamos você a visitar o nosso site, que está em pucminas.br/ppgcr. Nosso muito obrigado a você por nos acompanhar, a nossa equipe, cujo trabalho torna este programa possível. Estaremos de volta na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.